Eu quero que você preste atenção no seguinte: desliga já seu celular ou bota ele lá em vibrar, para que você não perca o que Deus tem para a sua vida nessa noite. Amém? Você não precisa desligar, porque às vezes você tem alguma coisa importante, mas não olha para o seu celular agora, não. A não ser que você queira ler na hora que eu for ler a palavra. O nome da nossa pregação hoje, o título é: Você abusa da graça? A graça de Deus? E nós vamos ler um texto e vamos refletir esse texto juntos. Porque as pessoas às vezes pensam assim: os pastores falam isso. Não, é a Bíblia que fala. Então eu vou ler os versículos e nós vamos voltar e ver alguns versículos que me chamou a atenção na hora que eu fui estudar. Nós vamos abrir a palavra em Atos 9, 1. Amém? Atos 9, 1 fala sobre Saulo, a conversão dele por Jesus. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo. Vamos fazer mais forte, né? Que Jesus não fala fraquinho assim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade. Depois, lá, alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento e acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho eu vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe for necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que te tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Aleluia. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado e, depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas de Jesus
é o filho de, nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. E assim, Saulo permaneceu com eles e caminhava em liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus que de fala grega, contudo estes procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Aleluia! Vamos analisar esses versículos, versículo a versículo mais ou menos, para a gente lembrar como nós somos, o que é a graça, se a gente abusa da graça. Amém? No versículo 9, já até é falado isso na igreja, os seguidores de Jesus eram chamados, Jesus é o caminho, e os seguidores de Jesus eram chamados de os do caminho. Essa expressão também denominou o cristianismo naquele local. Saulo, nesse capítulo, teve uma experiência tremenda com Deus e foi totalmente transformado pelo Espírito Santo. No capítulo 10, o Senhor chamou Ananias, lembram disso? Ananias, em uma visão, dom de Deus. Ananias ouviu, Ananias viu, e Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Servo que atende ao chamado. Coisa linda, pessoa santificada. Ele não omitiu e não teve medo de falar para Deus que ele estava ouvindo o Senhor e que ia cumprir o que Deus falava. E aí Deus falou para ele. E nesse mesmo instante, no versículo 12, Saulo também estava num lugar onde ele estava tendo uma mesma visão que Deus deu. Que ia chegar um homem lá, chamado Ananias, e que ia curá-lo. No nome de Jesus. E Deus falava para Ananias: você vai impor suas mãos para que ele volte a enxergar. Ananias seria um homem usado por Deus, digo, totalmente espiritual, porque quem faz milagre através de Deus são os santificados em Jesus. Amém? No versículo 13, Ananias já fala: Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer curar aquele homem que persegue os do caminho, os da cruz, aqueles homens que estão falando e perseguindo os seus santos? O Senhor tem certeza disso? Aí Ananias começa a se transformar.
ele começa a botar o egoísmo, a vontade dele, o coração dele, no que Deus estava pedindo. Quando Deus pede, nós temos que obedecer e ponto. A gente fica arranjando desculpa. O Senhor vai curar aquele homem. Mas Deus não olha para o nosso coração como nós olhamos o coração do homem. Deus não está preocupado com a aparência, Ele está preocupado com o seu coração. Se você consegue fazer uma máscara, como é que fala? Um make de santo, Deus não está vendo isso não, tá? Ele está olhando seu coração. Se ele tem maldade, se ele tem inveja, se ele tem mentira, você pode cantar, levantar os braços, fazer o que você quiser. O seu louvor, Deus está olhando o teu coração. Na tua oração, Deus está olhando o teu coração. Então, vamos colocar Ananias aqui. Ananias, homem em guerra espiritual. Ananias, carne, falando mais alto que o Espírito. Se ele estivesse pleno do Espírito, ele falaria: eis-me aqui, Senhor, onde é mesmo a rua direita? É tão lindo isso, né? A gente às vezes vê o testemunho aí do Todd White, né? Ai, Deus falou para ele ir para uma rua na África, e aonde tivesse um lugar com uma coluna de cimento, ele parasse, que viria um homem de uma tribo e encontraria com ele para ele levar o Todd White na tribo, e todo mundo se converteria. Ai, que máximo! Deus já faz isso há muito tempo. Basta que você abra seu coração para ser usado por Deus. É tão lindo, né? Você está andando na rua, Deus fala: vai para aquela rua. Ele pode estar te dando um livramento, ou para você encontrar com uma pessoa dessa, para você falar do amor de Jesus. Aí Deus fala: olha aquela pessoa, você vai falar de Jesus para ele. Aí você olha e fala assim: aquele cara todo tatuado, daquele cabelo raspado aqui, o tupete esticado do lado de cá. Senhor, para que o Senhor vai levar santidade para ele, salvação? Olha, cara, como é que é? Aí você começa a botar suas vontades, seus empecilhos, né? Ou um mendigo já está tão destruído, por que eu vou falar de Jesus para ele? O cara se droga tanto, para que eu vou falar de Jesus para ele? Minha vizinha só anda de queixo em pé. Vai ver que o coração é melhor que o nosso. E nós temos que ter esse cuidado. Fala, vamos falar. Age, anda para a rua direita, vamos andar. Nós aceitamos a Jesus, não temos mais o nosso querer. O querer é dele. E nesse meio tempo, Ananias ficou julgando o que Saulo estava fazendo com as pessoas, e então entrou naquele fariseu, né? Eu sou santo e eu não vou me misturar, eu não vou fazer, o Senhor está olhando uma pessoa errada. Não. Colocando a sua vontade, o egoísmo, querendo mandar em Deus e não o Senhor, e não fazer a vontade do Senhor, e não obedecer ao Senhor. Isso chama-se abuso da graça de Deus. Você vai começando a meditar se suas atitudes, sua vontade está sendo abusiva. Por que eu estou falando isso? Antigamente, um sacerdote, quando era consagrado no Velho Testamento, só o sumo sacerdote entraria naquele local para pedir perdão dos pecados do povo. E ali havia um sacrifício de animal, derramamento de sangue, e o sacerdote ia lá e pedia perdão a Deus pelo pecado da pessoa. Se esse sacerdote estivesse em pecado, ele era morto ali no Santo dos Santos. Ele tinha um guizo na perna, uma corda, porque também se ele morresse lá, os homens não podiam entrar lá para tirar o corpo, então iriam puxá-lo. Hoje nós temos acesso livre a Deus. Nós somos o santo de Deus, nós somos sacerdotes de Deus, porque o véu se rasgou de cima a baixo, através do nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Então, nós vivemos na graça. E aí a gente acha que porque estamos na graça, não nos mandamentos e nas leis, que podemos fazer e mandar em Jesus. Isso eu não quero para a minha vida, não. Isso é muito ruim. Não, o Senhor dá o seu jeito aí, porque eu não vou fazer isso. Oi? Alô? Você está aí? Jesus deve olhar e falar: nossa,
Deve ter mais poder que eu, né? Vamos seguindo. Mas Jesus, que é santo, ele olha para Saulo, olha para a alma, não olha para a aparência. Ele escolhe a pessoa de um coração sensível para ser seu instrumento. Deus crê que o que ele faz, que nós vamos obedecer. Deus crê que quando ele chama, que nós vamos cumprir o propósito dele. Tem pessoas que acham assim, porque eu gosto disso, Deus nunca vai olhar para mim, eu nem vou incomodar com o evangelho. Incomode sim, porque Deus vai te olhar. Deus está te olhando sempre. E você só tem que dar ouvidos a Deus. Jesus transforma o seu caráter mau. As pessoas têm que se esvaziar de si mesmo e se encherem do Espírito para começarem a fazer a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você, esvazie-se de si mesmo. No versículo 15, porém o Senhor ordenou-lhe, e ele deve ter lembrado para Ananias, Ananias, você está lembrando que eu sou seu dono, Ananias? Ô Ananias, para de ficar falando isso, rapaz, me obedece, eu preciso que você vá lá. Se você não for, eu vou mandar outro em seu lugar, porque às vezes nós também queremos dar um de estrela, né? Senhor, mas tem tanta gente. Aí para Deus ficar pedindo a gente toda a vida, né? Senhor, estou aqui, pronto, vou lá, estou indo, vou fazer. Ok, fala. Eu ouço, eu vejo, eu quero, eu executo. Ele é o nosso general, né? A gente não canta? O nosso general é Cristo, mas eu não vou fazer a tua vontade. Expulso do exército. Não é assim? Expulso do exército. Vai para a fileira de trás. Fica lá em disciplina. É assim. Mas a gente esquece, né? Mas eu gosto de ler os versículos direitinho. E aí ele falou, não, você não é dono mais do seu nariz, nem da sua vontade. Vai, Ananias. Ai, Ananias, perdão, Senhor, eu sou um servo obediente, eu vou. Pois ele, para mim, Jesus falando com Ananias, é um instrumento escolhido. Quando Deus quer fazer algo na pessoa, Ele quer e vai fazer, independente se você acha que o cara está certo ou está errado, se Jesus vai fazer ou deixar de fazer, Deus vai fazer o que Ele quer na pessoa que Ele quer, do jeito que Ele quer, e você que vai ficar para trás, porque está julgando, está se escondendo, está desobedecendo, e aí vai chegando gente e vai indo para a linha de frente. Ele falou para Ananias, põe a mão no teu coração, feche seus olhos, fale comigo. Ó Senhor, põe a mão no teu coração agora, irmão. Vamos falar com Deus isso? Põe a mão no teu coração e fale, Senhor, eis-me aqui. Envia-me, Senhor, para onde Tu quiseres, ó Deus. Eu não tenho mais escolha, eu não sou mais dono da minha vida, Pai. Senhor, tira todo o meu egoísmo, toda a minha zona de conforto, Deus. Eu quero Te servir, somente Te servir, a qualquer instante, a qualquer hora, Pai. Ajuda-me, Senhor, ensina-me, Deus. Ó Espírito Santo, fale comigo mais ainda nessa noite. Eu quero Te servir, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. No versículo 16, Deus fala assim, esse eu gosto de ler. Revelarei a ele tudo que lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Deus não está te chamando para você vir para a igreja, para você só ser abençoado, só viver na zona de conforto, só fazer o que você quer. Deus está te chamando para sofrer por causa do nome dEle. Então, quando a família nos rejeita porque somos evangélicos, glória a Deus e aleluia, porque Ele me chamou para sofrer. Quando somos abandonados pelas pessoas mais queridas ou amigos, nossos amigos antigos, que gostavam da farra, e quando a gente se converteu, eles viraram as costas.
e não querem mais ser nossos amigos, porque não sentamos mais na rodinha de cerveja, na rodinha de piada pornográfica, na rodinha da fofoca, eles viraram as costas, porque nós começamos a ser santos e começamos a incomodá-los. Muitos podem se converter e aceitar a nossa vida e querer ser igual. Mas outros não, viram as costas e a gente fica se lamentando. Ah, minha família me deixou. Aí está criando teia de aranha. Ah, minha família me deixou. A minha família me deixou. Mas o meu amor primeiro é Jesus. Eu amo a minha família, a família de Deus. Tudo que Deus coloca na nossa frente é dele. Mas se a sua família te rejeita, para você desistir de Jesus, não desista. Ore por essa pessoa. Porque Deus ama essa pessoa. Ela não tem noção do que está fazendo. E Deus vai tocar no coração e você vai orar. Senhor, traz essa pessoa. Eu orei 20 anos para minha mãe se converter. Mas em nome de Jesus eu falava, eu não desisto da sua vida. Porque o que eu sinto é muito maravilhoso. E quando a minha mãe se converteu, ela falou, minha filha, como eu me arrependo de não ter aceitado a Jesus quando você aceitou. Perdi 20 anos de paz e alegria na minha vida. Essa alegria que eu sinto hoje, eu podia estar sentindo há muito tempo. Eu falei, mas glórias a Deus que eu fui persistente e não desisti de falar para Deus que eu queria que a senhora fosse salva a todo instante. E eu louvo a Deus por isso. No dia que a minha mãe se converteu, eu não estava na igreja. A minha mãe, eu levava assim, Benihim, eu ia lá para o sambódromo, levava a minha mãe. Aí eu falava, Senhor, manda 300 anjos hoje ao redor dela, que ela nem veja que ela está andando, ela vai voar lá na asa do anjo, de tanto anjo do lado dela, mas ela vai se converter hoje. Aí eu olhava assim, minha mãe. E eu falava, a senhora não está sentindo nada, não? Não. A senhora quer aceitar Jesus? Também não. Falei, Jesus, congresso no Maracanã, Assembleia de Deus. Eu falei, ai, hoje é fogo puro. Mãe, vamos ao Maracanã. Eu não gosto de futebol. Não, é um congresso. Vai vir um pastor de fora, vai pregar, e não sei o que. Minha mãe nem arredava um pé assim, para fingir de conta. Faz de conta. Não fazia. Ficava dura lá. Oi, mãe, a senhora não vai aceitar Jesus? Não. A senhora não está sentindo nada? Não. Eu falava, meu Deus. E eu orando. E aí, um dia minha mãe vai numa igreja, vem um pastor de Volta Redonda aí, seu Licínio. E ele começa a tocar violino, sem letra, e a minha mãe levanta no meio da congregação e fala, hoje eu quero aceitar esse Jesus. Eu falei, oi? E aí ela me liga e fala, minha filha, aceitei Jesus. Ai, o homem tocou um violino tão lindo. Eu falei, e ele falava o que na música? Nada, era só o violino tocando. Eu falei, Jesus, o senhor é um estratégico, né? Porque eu estou aqui orando, levando ela para ver altos pregadores, acreditando que aquele homem está na palavra, e estava no poder, e estava, e na unção, e estava, e elas escutam um violino. Aí ela aceita Jesus na música. Eu falei, Jesus, o senhor agora me derrubou, que essa eu não esperava. E eu fiquei ainda assim, né? Igual certos discípulos assim. Será que ela vai ficar? E a minha mãe ficou muito... Ela assim, eu falo que quando a gente mergulha, mas ela mergulhou de cabeça. E foi com tudo mesmo para Jesus. E foi salva e viveu uma vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos voltar lá no versículo 16. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então, agora eu vou te dizer, o nome está aqui. Esse é o lugar da gente. Você escolhe isso? Você tem certeza que você quer isso na sua vida? Essa cruz? Como diz aí fora, vai encarar? Sofrer por amor a Jesus? Reflita agora. Você aceita esse chamado? Você aceita destruir seus sonhos de conforto e egoísmo para que o eu de Deus possa cumprir
o querer dele na sua vida? Olha o que diz o Evangelho: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Ou você escolheu Jesus para você dormir de tarde, vou dormir um pouquinho de tarde, porque deve ter muita gente aí, depressão, e eu estou com vontade de tomar um cafezinho, deitar, porque está chovendo, né? Antes que Deus fale comigo, eu vou me encolher aqui para Ele ver que eu estou dormindo e ter pena de mim. Gente, nós não viemos para Jesus para isso. Nós viemos para Jesus para visitar a pessoa num dia desse. Entrar na casa de uma pessoa depressiva e falar: ai, não, você aqui de novo, não, pelo amor de Deus, eu não quero nem te ver, eu estou aqui num quarto escuro, depressiva, eu não quero ver nem a luz do sol. Eu tive uma vizinha assim, ela morava no bloco de frente, eu morava no de trás, mas eu nem conhecia. E aí, eu não posso citar o nome, que ela é uma pessoa famosa aí na sociedade de Niterói. Então, eu estava num salão, e a pessoa olhou para mim, eu falava tanto de Jesus no salão, a mulher falou assim: eu vou te dar o nome de uma amiga para você orar por ela. Aí eu falei: tá bom. Aí eu olhei o nome. Minha filha vivia no play, brincando com as crianças, e tinha uma menina que eu não conhecia a mãe. Aí eu falava: mas essa menina, nunca eu vejo a mãe dela. Aí ela falou assim: mas ela mora lá no bloco da frente, mãe. Aí a menina ficou tão amiga das minhas filhas que ela queria tomar banho na minha casa, almoçar na minha casa, jantar na minha casa, brincar no play com as meninas, queria dormir. Eu falei: não, minha filha, não pode ser assim. Aí começou, eu levava as minhas duas filhas para o Abel e ela ia junto comigo. Ia e voltava. Falei: mas será que essa menina não tem mãe? Será que essa mãe fica viajando? Aí comecei a ficar com aquilo na cabeça da mãe da menina. E orava por uma pessoa. Um dia, eu estou na porta da escola para pegar minhas filhas e as três vêm à minha direção e ela fala: olha, essa aqui que é minha mãe. Aí eu falei: que bom, muito prazer, sua filha sempre está lá em casa, né? Queria te conhecer. Ela, tá, mas ela fala tão bem da sua família que eu não tenho esse problema, eu deixo ela à vontade. Tá, tudo bem. E aí, eu fui andando com essa mulher, caminhando do Abel até a Praia de Caraí, que eu morava na Praia de Caraí nessa época. E aí eu falei assim: eu fiquei muito feliz em te conhecer. Você, qual o seu nome? Eu falei: você mora aqui no prédio da frente, qual o andar? Ela falou tal. Aí eu falei: caramba, o andar da mulher da oração. Falei: qual o seu nome? Fulana. Falei: menina, você sabia que eu estou há 3 meses orando pela sua vida? Me deram o seu nome, que você tem depressão, é verdade? Aí ela caiu no meu ombro assim: eu preciso muito disso, não sei o quê. Eu falei: mas eu vou orar com você. Orei com ela ali na calçada, não fiz nem por menos, e eu passei na casa dela. E quando cheguei na casa dela, tinha muita coisa assim, uns quadros estranhos, assim, de uns exus com pipoca, uns negócios esquisitos. Eu falei: Senhor, como que eu vou falar essas coisas por aqui? E eu comecei a orar: Senhor, e eu ia lá. Olha, eu dava banho, almoço, janta, falava: vamos andar na praia. Ela: não, eu não quero, eu quero ficar aqui deitada. Se eu morrer, você toma conta dos meus filhos? Eu falei: não, Deus me deu 2, não me deu 4. Eu tomar conta sua, deu seu filho nada. Você levanta dessa cama para você ficar boa e acabar de criar seus filhos, crianças saudáveis, bora andar. E eu comecei com a estratégia de andar com ela na praia. E o centro evangelístico era até na Praia de Caraí nessa época. Eu falava: essa igreja é muito boa. Aí ela: mas eu não gosto de igreja, não. Aí vamos embora caminhar. Voltava: essa igreja aí é muito boa. E andava. Todo dia eu conseguia pegar e levar ela para andar. E ela começou a ficar minha amiga e me contar várias coisas dela, e eu orando. E Deus me revelou que o mal penetrava na casa dela através da empregada. E eu falei: e agora eu faço o quê? Vou mandar a empregada dela embora, eu vou viver lá, fazendo faxina para ela agora, já dou banho, dou comida. Falei: cara, eu vou ficar lá. Aí eu falei: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tira aquela mulher de lá, o Senhor tem poder para isso, o Senhor não está me ajudando, então tira aquela mulher de lá. A empregada fez um aborto, ela contra totalmente isso, e ela falou: eu mandei ela embora. Eu falei: cadê a sua empregada? Descobri que ela fez um aborto, mandei ela embora. Aí eu falei: poxa, mas eu quero te contar uma coisa, ela está fazendo mal aqui na sua casa. Só que eu não tinha coragem de te falar,
Mas eu comecei a orar. Ela, poxa, por que você não falou? Eu falei, eu estava te fazendo mal. Mas eu quero que você fale isso para mim. Tudo que você precisar, você fala para mim. Eu falei, então tira esses quadros aqui, porque esses quadros aqui é tudo, não é de Deus, isso aqui não pertence ao Senhor. Então arranca tudo. Aí eu comecei a orar, falei, ela, agora eu estou sem empregado, o que eu faço? Eu falei, nós vamos orar. Calma que nós vamos orar, que Deus vai te dar uma empregada crente, para orar na sua casa, na sua vida, você vai ficar curada. E Deus mandou uma empregada firme, daquela crente mesmo. E ela começou a orar pela vida dela. Essa senhora ficou boa, hoje ela é uma crente em Jesus. E eu louvo a Deus, porque nós não temos que ter medida. Eu não tinha empregada nessa época, a minha casa ficava suja e eu ajeitava dela. Mas eu falava, Deus vai me mandar um dia uma pessoa. E ele limpava a casa dela num dia, meia no outro. Fazia comida dela e ela falava, leva um pouquinho para sua casa que você fez demais. Eu, não, deixa aí para o seu marido jantar. E eu sei que a vida dela se ajeitou toda e eu não perdi nada com isso. Que a minha vida, a gente vai fazendo as coisas, parece que está na adrenalina, né? Você vai fazendo, quando você fala, gente, como conseguia fazer aquilo? Conseguia, porque o poder do Senhor está sobre a sua vida. E aí você começa a nem ter muita medida para você querer descansar, ver um filme, deitar, comer pipoca. Não tem, você não pensa na pessoa o tempo todo, que o Espírito Santo fica ali te martelando. Olha o que o Evangelho diz, que aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz, lugar de sacrifício. Ou você escolheu para dormir à tarde, quando te pede para visitar uma pessoa, orar ou aconselhar, ou você aceitou Jesus para ter amigos aqui no Clubinho Shalom, que é muito confortante, né? Você está numa igreja, cheio das pessoas que pensam como você, eu tenho certeza que eu sou salvo, aqui eu posso falar tudo, porque todos creem em Deus. Aí vira aquele Clubinho Shalom, vamos sair, vamos passear. Não, isso aqui não é Clubinho Shalom, né? A gente sabe disso, aqui é a igreja de Cristo, igreja que é fortalecida pelo Espírito Santo, igreja onde tem a glória do Senhor, para que nós possamos sair, converter, falar e Deus trazer como estava lá. E a igreja crescia em número e em espiritualidade. É isso que nós queremos, avançar, estender as tendas, alargar. Deus não deu aquilo ali atrás para a gente dizer, opa, Shalom tem 4 terrenos em Piratininga. Nada disso, isso vai entupir, nós vamos ficar apertados. Quero ver gente lá fora, dando lugar para o visitante, ficando lá, matando mosquito, e você deixar o visitante sentar aqui no seu lugar, e você dá um sorriso para ele. Esse lugar é teu, não é meu. Que a gente gosta do nosso lugarzinho, né? Confortante, no ar refrigerado. Aí o visitante lota e você, ai meu Deus, a igreja está tão cheia. Ai, perdi meu lugar, não posso nem sentar onde eu gostava. Não vai gostar mesmo, pode começar a rodar nas cadeiras aí que daqui a pouco tu vai perder seu lugar, porque a igreja vai encher. Ananias entra na casa de Saulo, impõe as mãos sobre Saulo e declara a cura. E Ananias fala, irmão Saulo, olha a transformação do homem, que estava contendendo com Deus, que Saulo que persegue, o Senhor vai curar ele. Aí ele começa a obedecer. Oi, irmão Saulo, eu vim aqui em obediência a Jesus, que mandou que eu impusesse minhas mãos em seus olhos para que você seja curado dessa cegueira. E ele aceitou, porque ele também tinha tido uma visão que Ananias iria dentro da sua casa orar por ele. Isso é obediência, reconhecimento de ministério, quebrantamento, submissão à vontade de Deus. Se Ananias não jogasse fora aquele julgamento dele a respeito de Saulo, ele não iria receber o agir de Deus para realizar um milagre de cura. E por que às vezes estamos paralisados dentro da igreja? Porque não queremos nos expor, não queremos obedecer, e aí paralisa nossa vida. Nós não temos como agir, porque a gente põe o nosso eu na nossa frente. Saulo se fortalecia cada vez mais, crente forte, resistente aos ataques do inferno. Não se incomodavam que falavam dele. Esses são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esses
Nós temos que ser assim, crentes, como os montes de Sião. Os judeus se reuniram, já estou lá no versículo 23, estou deixando de falar os versículos, desculpa. Os judeus se reuniram e decidiram matar, porque tinham ciúmes, porque não queriam ver o crente, amigo dele, crescer em plenitude. Então, vamos falar dele, que aí a gente vai inibir, ele vai ficar com raiva e nós vamos paralisar o Espírito Santo na vida dele. Cuidado com teu irmão que chega e está crescendo. Vamos ajudar, vamos orar, vamos impulsionar, vamos levar ele ao Santo dos Santos, porque nós queremos isso para a nossa vida. Os discípulos, no 26, não conseguiam acreditar que Saulo era verdadeiramente transformado. E a gente vê pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas trabalhando aqui na igreja, pessoas renovadas, pessoas transformadas, e a gente, será? A gente está fazendo igual a Ananias, abuso da graça do Senhor. Saulo tinha liberdade, no 28, e pregava com toda a ousadia o nome do Senhor Jesus. E ele, quando ficou curado da cegueira, foi para o deserto da Arábia por 3 anos e se dedicou ao estudo. Nós precisamos disso na nossa vida. A oração, e ele se desenvolveu espiritualmente. Isso está em Gálatas 1,17. No versículo 31, fala: a igreja passava por um tempo de paz, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E a igreja crescia dia a dia em números, parecida com a Shalom. E essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece no singular, significando totalidade do corpo de Cristo. A gente já pregou vários anos até sobre unidade, é diferente de união. Totalidade do corpo de Cristo. Todos estão na mesma visão, na mesma dimensão espiritual. E nós vamos buscar isso a cada dia para vocês. Aqueles que são batizados no Espírito Santo, vamos levar as pessoas a conseguir essa plenitude do Espírito, caso elas queiram, né? Que maravilha é a totalidade do corpo de Cristo. A igreja de Cristo que somos nós precisa ser forte, corajosa. Os medrosos e os covardes, Deus não gosta. Está lembrando de Gideão? Olha, os seus 32.000, você tira aqueles que batem a perna tremendo de medo e põe de lado. Eram 22.000 que tinham medo, covardes, medrosos. Eles não puderam ir guerrear. Então, nós temos que nos fortalecer para Jesus. Nós temos que parar de ter medo na nossa vida. Nós temos que avançar para Jesus, temos que pedir a Deus força. Você é somente um ser humano e algo pode te escapar da mão. Às vezes, por exemplo, vem uma enfermidade na nossa vida. Você consegue segurar? Escapou da tua mão, você depende de Deus. Você perdeu o emprego, você pode segurar? Escapou da sua mão. Então, nós temos que nos fortalecer no Espírito Santo. Confiar no braço do Senhor e não no nosso braço. Nós trabalhamos, precisamos trabalhar, mas às vezes nós só confiamos no nosso braço forte, porque eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou conseguir comprar o que eu quero. Mas com enfermidade, com seu desemprego, você não consegue fazer nada, só na dependência do Senhor Jesus. Em Romanos 7, quem quiser abrir, 15 a 25, eu vou ler também, uma parte muito legal da Bíblia também. Romanos 7, 15, 25. Pois não compreendendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim.
porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente no meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão que sirvo a lei de Deus, mas não com a carne, a lei do pecado. Está vendo que a gente precisa de libertação? Porque a gente acaba agindo do jeito que não quer. Eu estava uma época da minha vida tão estressada que eu já estava cuspindo marimbondo ali fora uma época. Abria a boca, saía marimbondo. E aí começaram a falar. Marido, primeiro, falar. Você, cuidado, você está ficando muito grossa. Eu falei, para de implicar comigo, me deixa quieta. Você não está vendo o que eu estou vendo? Aí chega a filha. Mãe, você está ficando grossa. 2. Aí chega, pastora, você precisa ficar mais calma. 3. Opa, tem uma verdade aí. Errado sou eu. Aí eu comecei a orar. Ai, Senhor, tira isso de mim, porque eu não quero fazer isso. Pá! Cuspi um marimbondo de vez em quando lá, mas não era sempre. Aí eu, tô melhorando. E aí, de vez em quando, eu não vou falar, eu vou na minha sala. Aí eu vou lá no bebedouro, eu vou beber água, eu vou fingir que eu nem estou vendo. Mas eu via, e aquilo me dava nervoso. Eu falava, Senhor, me tira o nervoso, porque se eu estou nervosa, vou abrir a boca, vou cuspir marimbondo. E aí eu comecei a me dominar. Senhor, me dá domínio próprio. Eu já tenho domínio próprio um monte de coisa, e aí o Senhor vai trabalhando em mim. Ainda está, tá? Não estou curada completamente. Mas, se saíam 10 marimbondos, acho que hoje saem uns 3. Mas, em nome de Jesus, eu vou ficar curada disso, tá? Então, vocês tenham paciência, porque são coisas que nós temos que largar. Mas, em nome de Jesus, eu estou trabalhando, buscando, jejuando por isso. Amém? Ninguém é completo, né? Todos nós temos defeito. O meu é esse. Mas eu vou ficar curada em nome de Jesus. Nós temos intimidade com Deus, temos luta como homens e como cristãos, conflitos do ser humano. Mas vamos buscar a ser santos, porque Deus é santo e nós precisamos ser santos como Deus é santo. Nós temos a semente da rebelião, que nós herdamos de Adão. É aí que o diabo explora você. Por exemplo, meu caso. Eu nervosa, vendo um monte de coisa errada, agindo errado, e eu passo e tenho que ficar quieta, sabendo que eu tenho que disciplinar as coisas para que tudo contribua, para que haja salvação na igreja, para que haja transformação. Aí você vendo um monte de coisa errada. Mas eu não posso ser medrosa nessa hora. Eu só tenho que ter calma e saber botar uma voz aveludada para falar. Irmã, você está percebendo, querida, que as crianças estão pisando em todas as plantas? Que a igreja gastou um dinheiro danado com isso? Que a gente vem molhando as plantas todos os dias no verão e as crianças estão arrancando as flores. Dá vontade de matar tudo. Mas a gente tem que ter controle. O Isaías fala, você não é só família, são os irmãos da igreja. Mas é que eu amo tanto que eu acho que é tudo família. Então, posso beijar, abraçar, falar o que eu quiser? Não posso. Então, estou me policiando. Mas a gente tem essa... Aí o diabo explorava isso em mim. Ele fazia eu sair na hora que eu via as coisas erradas. Eu até falo para a Débora, parece um azar.
Eu saio na hora que está pegando fogo o negócio. Aí eu falei, não vou sair da igreja, vou ficar aqui dentro, que deixa acontecer lá fora, alguém vai falar. E aí, não é que eu quero ser boazinha não, tá? Porque se eu ver uma coisa errada, eu vou disciplinar, eu vou falar, porque aqui tudo tem que ser para o bem do Senhor. Nós não podemos ver as coisas erradas e falar, deixa para lá, não, vai quebrar, destruir. Dinheiro que a gente dizima, que oferta, é trabalho nosso, é do Senhor, mas nós trabalhamos. E nós queremos ver a igreja bonita, para que as pessoas entrem e vejam que a igreja é bem cuidada, que existe um zelo nosso pelo nosso patrimônio, que é de Jesus. Em Mateus 16, 13 e 28, eu quero ler um pedacinho também, que aqui fala sobre, vamos lá, Mateus 16, Mateus 16, de 13 a 28. Quando Jesus chegava à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos quem as pessoas que dizem que o filho do homem é. Aí Pedro fala. E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. E aí Jesus veio falando, e aí ele chega aqui e fala assim para Pedro, no 23. E virando-se Jesus, repreendeu Pedro e falou, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro, sabe o que ele falou? Jesus, eu gosto tanto do Senhor, com aquela voz aveludada, né? Eu gosto tanto do Senhor. O Senhor não vai morrer, não, Jesus. Eu vou lutar para o Senhor não morrer. Satanás, não querendo que você realize o propósito de Deus. Descansa. Está chovendo, frio, um sol tão grande. Você vai orar por quem? Na casa de quê? Está tão calor, aquela pessoa não tem nem ventilador em casa, telhado de zinco, você vai derreter seus miolos naquele lugar. Você vai sair nesse frio para quê? Na chuva, vai molhar seu pé, ficar gripado? Não vai não, fica aqui. Nós temos que ter atenção nessas coisas. Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. No versículo 23, Jesus fala, a mesma pessoa, Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Pedro, no versículo 17, fala em espírito para Jesus, mas no 22, ele começa a repreender Jesus. Quando Jesus fala da sua morte, Pedro fala, jamais isso acontecerá. Oi, como? Quem é você, Pedro, para mandar na vontade do Pai? E nós fazemos isso. Ah, não, Jesus, eu não quero o pastor falou para eu ficar na livraria, eu vou ficar lá escondidinho, não, eu quero ficar no altar. Uma época chegou uma família aqui, a mulher falou, pastor, minha família é do altar. Ai, a gente também é, irmã, então não tem lugar para você. Como assim a família do altar? A família de oração. Ai, que bênção. Mas a pessoa já quer chegar aqui e ficar no altar. Não tem nada contra isso, não, porque se for mesmo, Deus vai fazer ficar. Mas, gente, pelo amor de Deus, a pessoa já vem dizendo que eu sou do altar. E aí, falo de novo, a pessoa está abusando da graça de Deus. Pedro, querendo que Jesus não morresse, o que seria de nós, se Jesus não fosse obediente? O que seria de nós?
Se Jesus desse ouvido a Pedro. Mas glória a Deus que ele era cheio e pleno do Espírito, era o próprio Deus encarnado. E nós temos que estar assim, pleno do Espírito, cheio do Espírito, para quando a gente ouvir uma coisa dessa, fica no seu conforto. Não estou dizendo que a gente pode ter conforto, não, tá? Eu tenho conforto na minha casa, Deus me botou num lugar maravilhoso para morar, e não usei tudo que eu tenho direito ainda não, porque eu não tive tempo. Mas eu já comecei a usar algumas coisas ali. Deus me botou num lugar que tem conforto, mas eu não parei um minuto. Já orei na casa do vizinho, Isaías contou aqui, a gente reúne ali, já veio uma senhora aqui, que também mora no prédio, veio na quarta-feira, que ela é cadeirante. Nós vamos orar para que Deus cure aquela mulher, para a glória do nome dele, dentro daquele prédio. E todo mundo veja que ela levantou daquela cadeira, e ela está andando para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós não podemos abusar da graça do Senhor na nossa vida. Às vezes, nós chamamos a atenção, um líder chama a atenção de uma pessoa. Aí a pessoa sai daqui assim, poxa vida. Eu gosto da Ana Paula, que ela não está aí não, né? Porque a Ana Paula chegou para mim e falou, pastor, eu preciso de um gabinete com você. Falei, mas por quê? Eu preciso, eu estou aflita. Falei, mas olha só, eu vou te enquadrar. Aí ela falou, pode enquadrar, eu preciso falar as coisas com você. Gente, ela quer conserto. Ela deve saber que ela tem alguma coisa errada, ela quer crescer, ela quer buscar, mas ela quer falar comigo. E nós vamos orar, e eu tenho certeza que Ana Paula vai ser usada por Deus aqui dentro, porque o coração dela está aberto para isso. E nós queremos isso. Quando eu cheguei na igreja central, que a igreja metodista estava renovada, eu era cheia de mazela, de pecado. Aí fui num congresso que era pastor Marco Antônio, da comunidade da Zona Sul, Robson Rodovalho, que era de Goiás, e mais uns dois lá que eu nem lembro, Bené, e mais um outro. E eles faziam apelo e eu ia na frente. E, Senhor, eu tenho esse pecado, me tira isso. Eu não sabia, eu não estava cega, eu não via isso em mim. Aí o outro pregador, de novo, outro pecado, e eu ia lá na frente. Aí no terceiro, a minha amiga falou, olha, se você for lá na frente, eu já estou com vergonha, nem vou sentar mais do seu lado. Aí eu falei, mas eu vou. Se Deus falar comigo, eu vou. Fui na frente no terceiro e no quarto. Eu acho que se tivesse 10, eu ia nos 10. Cheia de pecado, cheia de orgulho, cheia do meu eu. Mas Deus queria me limpar. Para quê? Eu estivesse aqui hoje pregando para vocês. Para quê? Para que eu fosse uma pastora de uma igreja. Então, quando a pessoa chega errada, a gente quer ajudar. Porque eu era assim, eu vivi isso na carne. Então, é fácil. Porque eu falei, Deus está vendo o coração dela. Vamos ajudar, vamos crescer juntos. É muito comum entre nós ajudar também aos pobres, né? Às vezes, deixa eu falar antes, a gente atrapalha o propósito de Deus na vida do nosso irmão. Vamos, por exemplo, que eu fale aqui com Pina. Pina, você tem um defeito, você vai lá conversar comigo com o pastor no gabinete, e o Pina sai de lá arrasado. Vou falar para o Pina que o Pina é curado. E aí o Pina sai, poxa, Alexandre, pastor hoje falou um negócio para mim. Poxa, eu estou até com pena de mim mesmo, sabe? Porque ele me arrasou. Aí, Alexandre, poxa, meu amigo, não faz isso não. O pastor é nervoso, está ficando velho. E a mulher dele ainda apoia ele fazer isso. Não fica assim não, Pina. Fica assim não, Pina. Olha para mim. Aí vem aquele brechoso, né? Olha para mim, aquele espírito amigo chamado Absalão. Conhece ele, né? Eu queria, se eu fosse pastor, eu falava isso para você. Mas eu não sou, né? Absalão. Aí vai dando corda. E o propósito de Deus que tem que se cumprir na vida dele não vai ser cumprido. Por quê? Deus quer uma coisa que faz mal para ele. E fala, me dá isso aqui que eu vou te encher do Espírito Santo. Mas ele não quer. O amigo brechoso, Absalão, também não quer deixar. E aí fica nesse impasse. O cara não cresce. Nós temos muito mania até de igreja. Chegou um pobre, a gente quer ajudar. Gente, se Deus estiver trabalhando a fé dele. Eu falo muito isso no meu gabinete.
Ai, pastor, eu estou passando tanta necessidade. Irmão, não fica assim, não. Vamos orar para Deus te dar um emprego, Deus abrir a porta da sua empresa e te mandar pessoas para que você abra novos como é que fala? Empresários para você, manda novos clientes, vai entrando gente na sua loja. Eu chego até a orar e falar assim, eu ponho um corredor na calçada dessa rua, do escritório dessa pessoa, cheio de anjos, assim, para a pessoa nem desviar para o outro do lado, entrar direto nesse corredor e só ver essa loja. E é assim que acontece. Eu tenho testemunho disso aqui. Então, a gente está ajudando a pessoa. Ai, irmão, estou com tanta pena. Toma dinheiro. Toma dinheiro. Aí a pessoa vive pedindo. Sabe aquele negócio? Dá a varinha de pesca em vez de você dar o peixe. Ensina ela a pescar. Porque Deus trabalhando a fé. Estou falando isso porque eu passei por muita necessidade, calada. Porque eu não precisava pedir à minha mãe as coisas, porque minha mãe me daria tranquilamente e meu cunhado mais ainda. Mas eu queria que Deus trabalhasse a minha fé. Então eu ajoelhava e pedia, Senhor, eu preciso de comida. Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar a conta do meu telefone. Aí a caixa do Itaú, da Gavião Peixoto, falava assim, ai, você só chega em cima da hora do banco fechar com o dinheiro correndo aqui para pagar. Eu falei, minha filha, Deus está trabalhando minha fé. Ai, é verdade? É, aí dei meu testemunho, o que Deus estava fazendo na minha vida. Ela, então faz o seguinte, você nem precisa se preocupar, na hora que você chegar, você bate lá no vidro que eu mando o guarda abrir para você, mesmo que já tenha fechado o banco. Falei, ok, tudo certo, porque ele só me dá o dinheiro no último instante para provar a minha fé, mas eu sempre conseguia entrar no banco 10, 5 minutos antes de fechar, mas ele provava até aqueles 10 minutinhos. Mas o dinheiro aparecia na conta, o Isaías me ligava, vai correndo para o banco, e o dinheiro entrou. Aí eu saía correndo, da praia de Caraí, quase que correndo, até Gavião Peixoto, a pé, que eu não tinha dinheiro nem para ônibus, gente, naquela época. E eu andava, chegava suada, ou ia debaixo da chuva, e aí eu falava para ela assim, paga essa minha conta amanhã, eu venho pegar ela. Mas você sempre vem em cima da hora. Falei, Deus trabalhando minha fé. E ela entendeu isso. E ela pagava lá, minhas contas sempre correndo, e ficava lá até, às vezes, guardada com ela, coitada. Mas ela me ajudou muito nesse período meu. E Pedro fala para Jesus isso, né? Não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Gente, vamos ajudar o nosso irmão chegar no propósito de Deus. Vamos ajudar. Não, você está assim? Você sente que você tem isso? A pessoa vai acabar sabendo que tem, né? A gente tem consciência, tem inteligência, tem sabedoria. Eu tenho sim, eu preciso de ajuda. Então, você me ajuda a orar? Ajuda a orar. Eu te ajudo, eu vou te ligar durante a noite. Que hora que você pode ir? Depois do Jornal Nacional, que eu gosto de ver o Jornal Nacional. Então, tá bom, 9 horas, 10 horas que acaba, né? 10 horas eu te ligo. Aí, 10 horas eu estou ligando. Oi, irmão, tudo bom? Vamos orar? E um ajudando o outro a cada dia. Nós temos que ter sempre a sensibilidade do Espírito Santo, nós temos que estar ouvindo a voz de Deus, e eu quero te dar alguns conselhos para que você tome algumas atitudes. Primeiro, que você se dobre totalmente a Deus. Você precisa se dobrar a Deus para que você seja quebrantado pelo Espírito Santo. Isso é um esvaziar de Deus na sua vida, e seu também. Eu não quero mais isso. Eu quero me quebrantar diante de Ti, Senhor. Fale para o Pai. Quando você for fazer as coisas, você fala para o Pai. Pai, o Senhor aprova isso? O Senhor abençoa essa minha decisão? Essa é a sua escolha para a minha vida? Isso te agrada? Porque nós temos maneira de falar, Senhor, eu vou fazer isso, eu abençoa. Não, eu não sei se Deus quer que isso para a minha vida. Então, nós vamos começar a orar diferente. Não é por força, nem é por violência, mas você vai ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Não perca tempo de coisas perecíveis, mas invista no que é eterno, sua vida espiritual. Isaías 61 fala, põe-te de pé, levanta-te, resplandece, porquanto a luz é chegada e a glória de Yahvé será sobre ti, e o mundo se cobre em trevas, mas nós somos a luz para esse mundo. Quando eu canto, santo, 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 eu quero chamar o louvor aqui agora. Eu canto santo porque
Não porque Deus vai ser mais santo na hora que eu falo, o Senhor é santo, 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 santo. Aí Deus, opa, eles estão dizendo que eu sou santo, então eu sou. Ele é santo. Você canta santo, 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 para você falar, Senhor, Tu és santo, eu quero ser santo como Tu és santo. Eu quero ser santo como Tu és santo. Eu quero ser santo como Tu és santo. Nós vamos nos colocar de pé agora e vamos cantar isso para Deus, pensando, Senhor, eu quero ser santo como Tu és santo, Pai.